Boa noite. Nós estamos testando, é óbvio, tudo é uma questão de teste. Vamos iniciar hoje a nossa conversa com o irmão Antônio. Aqueles que não nos conhecem, nós participamos do Centro SOS da Espiritualidade, fundado em 1988, um centro que tem a sua atividade voltada ao atendimento físico, psíquico e espiritual. Nós trabalhamos com a doutrina, é claro, nas suas bases de ciência, filosofia e religião, mas principalmente com a ciência voltada à psicologia, né? Aqueles que tiverem interesse em saber o nosso histórico, né? Nós temos mais de 30 equipes médicas, temos mais de 700 psicólogos. Nós trabalhamos com N entidades, que alguns chamariam entidades de Umbanda, de Candomblé, e nós chamamos de amigos espirituais. Nós chamamos de nossos trabalhadores mais afins, mais afincos, e que nos determinam de uma forma muito produtiva junto à nossa cúpula espiritual tibetana, uma cúpula que vem crescendo também dentro das necessidades dos encarnados na Terra. A nossa equipe tibetana, ela é imensamente superior a nós, imensamente superior às equipes que vêm aqui, nesses canais que estamos abrindo nesse momento, dar as suas palestras. A palestra é uma forma que a espiritualidade do SOS tem de chegar mais perto de nós, de nos passar alguns ensinamentos, mas principalmente de nos encaminhar ao estudo da doutrina espírita. Porque sem estudo, sem a informação, sem nos entendermos com conhecimento, nós não chegaremos adiante. Então, como sempre, com orientação da nossa espiritualidade, nós iniciamos sempre os nossos trabalhos com uma prece e um trecho do Evangelho. Hoje eu vou fazer a prece de São Francisco, uma prece que eu tenho certeza todos temos no nosso coração. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nosso evangelho de hoje foi aberto aleatoriamente, como nos é indicado pela espiritualidade, é o capítulo 12, que fala sobre amai os vossos inimigos. E o item 14, que nos cai hoje, é uma sequência sobre o duelo. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vindo de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido.
Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. É antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós para vós mesmo, se procedeis como cristão. Que contas ficareis devendo à sociedade, por a privar-lhes de um de seus membros? Pensastes no remorso de vos assaltará por haveres roubado a uma mulher, o marido, uma mãe, o filho do pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dar-lhe espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar. Segue o texto. Ele é mais longo, mas a nossa ideia já nos cabe. A nossa ofensa, o nosso orgulho. Então, se me derem um segundo, eu vou, pela minha mediunidade, permitir ao irmão Antônio que venha conversar com vocês. Boa noite. Me chamo Antônio. Aos que me conhecem, alguns médiuns, alguns amigos que já frequentaram o SOS ou que estão nos vendo pelo Facebook em muitas palestras, sou o que costumo sempre afirmar, e sigo nessa simplicidade afirmando: sou um mero professor. Um professor dos anos 20, no qual o conhecimento vinha por jornais, revistas, livros, aos quais me dediquei. Soube, pelas próximas vidas, que sigo na intenção da caridade. Não olhei para trás, só olho para frente. Sigo voltando sempre ao conhecimento, à instrução, ao estudo. E é por isso que me foi permitido, pelos mentores do SOS, que estivesse nas terças-feiras com vocês. Peço um pouco de paciência, tolerância, compreensão. Estamos inovando com essas gravações. Mas podem ter certeza, é da nossa mais profunda vontade que vocês todos possam conosco aprender, mas principalmente tirar suas dúvidas. Estou aqui com o livro, nosso Evangelho, mas também com o nosso livro dos Espíritos. Hoje gostaria de falar a vocês a respeito do que é o que vocês chamam de alma quando são católicos, os que chamam de espírito, os que chamam de fantasma, os que chamam de assombração. Vamos falar um pouco o que é ser um espírito. Fomos criados por Deus, todos nós, por uma energia de vida, chamada de energia vital. Quando nós somos criados, passamos por reinos chamados mineral, vegetal, animal, e chegamos ao raciocínio. Seguimos no mundo ainda animal, ainda a Terra, sendo um planeta de provas e expiações, rumo à regeneração, ainda nos permite vincularmos ainda alguns instintos. Instintos esses que nos deixam mais próximo ao reino animal. Quizá um dia voltemos ao plano espiritual já
eu diria até curados desses nossos instintos maléficos. Porque existem instintos e sensibilidades que hoje o animal é mais proveitoso ou é mais caridoso do que o ser racional, chamado racional. Vamos pensar que, quando encarnados, nós temos alma. Por quê? Porque o nosso espírito está acoplado ao corpo físico. Então, o que acontece? Vamos pensar um pouquinho. Eu sou um espírito, reencarno. O que é reencarnar? Reencarnar é estar envolto de matéria física, porque é o retorno a planeta. Então, se eu reencarnei, eu trago questões genéticas, eu trago estudos para o melhor aproveitamento da minha encarnação, eu trago uma série de informações. E permite-se, Deus, que nós esqueçamos problemas antigos. Então, coisas que as pessoas se afligem, quando dizem assim, eu queria tanto saber o que eu fui na outra encarnação, e nós costumamos sempre dizer, você está vivendo a sua melhor encarnação. Não é fácil, não é simples. Num planeta em que se vive provas e expiações, se vive também sofrimento. Mas voltemos. Vocês vão notar que eu vou e volto. Eu tenho uma questão um pouco... A Teresa, essa médium, me chama de prolixo. E eu digo que eu sou um elástico. Eu vou e volto, certo? Então, tenham paciência comigo. Voltemos. Então, eu, enquanto desencarnado, ou seja, vivendo no plano espiritual, seja ele superior, seja ele o plano mais terreno, ou seja ele o plano inferior, desencarnado, eu sou espírito. O espírito tem conhecimento, desde que se abra para isso, queira isso, ele tem todo o conhecimento das suas N encarnações. Então, digamos assim, que eu estou reencarnando nesse planeta abençoado por Deus e governado por nosso amigo Jesus há umas 200 vidas. Vocês acham muito? Não é, não é. Vamos pensar um pouco. Hoje se vive acima dos 60, dos 80, estamos cada vez conhecendo mais pessoas que passaram dos 100 anos. Há alguns séculos passados, as pessoas não viviam há mais de 20 anos. As pessoas morriam na tenra infância. As pessoas, os espíritos, não é? Reencarnavam e tinham as suas vidas ceifadas na adolescência, que chamamos hoje, pelas guerras. Então, nós não, e até pelas intempéries. Então, nós não podemos pensar que tivemos vidas longas. Nós tivemos muitas vidas. Nessas vidas, mesmo curtas, nós aprendemos e nós já pagamos. Já sofremos, mas também já fizemos sofrer. Então, essa coerência de toma lá da cá é que faz com que nós tenhamos uma formação que vocês podem chamar de temperamento, de índole, enfim, do que melhor aprouver, de espírito. Então, o meu espírito é um espírito, eu gosto de me usar como exemplo, e um pouco a Teresa também. Mas vou comigo. Eu sou um espírito muito jovial. Não porque desencarnei na última vida muito jovem.
Não, eu sou muito alegre. Eu gosto e gostava muito da minha vida boêmia, que me levou ao desencarne jovem. O que eu não quero saber, vocês perguntarão, por que eu não lembro de vidas passadas? Porque se a minha última encarnação foi a melhor e eu era tão sem juízo, o que será que eu já não aprontei? Eu não preciso saber das minhas maleixas. Eu preciso aprender a melhorar a mim. E aí, voltando, a reencarnação faz a escola, o trato, o conhecimento, a informação. E, com isso, as provas e as expiações. Mas hoje vamos falar de reencarnação. Quando o espírito está, então, num corpo físico, que ele está reencarnado, ele se torna alma. Se chama assim porque é a soma do espírito, corpo e um conhecido de alguns, perispírito. E eu acho que a maioria das pessoas tem muita curiosidade a respeito do perispírito. O perispírito é o que vocês chamariam de, alguns, né? De assombração, de visagem. O perispírito é aquele que desdobra-se no plano físico e traz a nossa forma física daquela encarnação. Já no plano espiritual, o espírito, nas mais das vezes, fica com a aparência da última encarnação. Caso ocorra algum problema ou haja uma necessidade de melhora, de evolução, pode-se transmutar. É um assunto para uma outra conversa. Voltemos. Então, o nosso perispírito, ele se desdobra. O nosso espírito não. O nosso espírito fica na amígdala cerebral, fechadinho, guardadinho. Vocês podem dizer que ele está ali adormecido, mas ele emite sensações, sentimentos, emoções, a parte psicológica, a parte emocional, a parte sensibilidade. Então, alguns traumas, problemas de outras encarnações nos afligem de forma que não sabemos explicar. Eu conheço médiums que não se aceitam vivendo na Terra física, porque em algum momento se sentiram tão bem, tão acolhidos, tão familiarizados em outro local, seja em outro planeta, seja no plano espiritual, que a Terra os dá a intenção de não ser seu lar. Veja, nós, nas nossas múltiplas encarnações, vivemos melancolias, tristezas, mas também convivemos com euforia, satisfação, prazer. Então, essas emoções, esses sentimentos estão no nosso espírito. Quando nosso perispírito se desprende ao dormirmos, ao estarmos em coma, ao estarmos em coma induzido, em coma, mas principalmente todas as noites, durante o nosso sono profundo, o nosso perispírito se desprende do corpo. Ele leva com ele o que chamamos fio de prata. O que é esse fio de prata? É o que nos liga corpo a perispírito. E esse fio de prata, ele traz de volta as informações.
Então, o nosso perispírito está num outro local, conversando com outras pessoas, e nós estamos achando que estamos sonhando. Nem sempre é claro, nem sempre são sonhos, podem ser pesadelos, dependendo do ambiente em que vamos. O que é que nos proporciona isso? Pensar, nos solicitar entendimento. A nossa vida precisa de muita filosofia, muita mesmo. Por quê? Porque quando entendemos que filosofar é questionar, é se informar, e hoje, no tempo da internet, hoje nessa globalização de informação, só precisa se ter senso, cuidado, mas ela está ao nosso contato diariamente. Então, vamos voltar. Como eu expliquei, eu vou e volto. Se o nosso perispírito se desprende durante o sono e o nosso espírito está ali acoplado ao nosso corpo, nós seguimos organicamente perfeitos. O nosso perispírito vai buscar as suas vontades, podemos dizer, as suas necessidades. Alguns perispíritos se desprendem do corpo, mas ficam como se nós usamos a palavra volitar em vez de voar. Nós falamos em planar. Então, o perispírito se desprende do corpo e fica planando sobre o nosso corpo quando dormimos. Ele pode ser até atacado por algum obsessor? Pode. Ele pode ser maltratado? Pode. Mas ele também pode buscar auxílio. E muitas vezes, nos nossos tratamentos do SOS, esse perispírito é levado ao plano superior, ao nosso hospital SOS, que um dia vamos contar a vocês como é que funciona. E nesse local, ele receber atendimento, ele receber um tratamento, ele receber medicamento. O que acontece? O plano espiritual vai medicar, vai atender, vai conversar, vai doar energia a esse perispírito. Esse perispírito vai retornar ao corpo. E ao retornar, ele vai plasmar as energias que trouxe. Então, ele pode trazer e plasmar energias positivas e energias negativas, dependendo de onde ele esteve. Por isso, muitas vezes, nós recomendamos, porque nós podemos recomendar, que as pessoas busquem a oração antes de dormir, os bons pensamentos, coisas animadas, livros proveitosos. Por quê? Porque a energia do que se plasmou naquela informação que se recebeu logo antes de entrar no sono vai nos auxiliar ou nos prejudicar. Se eu, por exemplo, estou lá assistindo um filme de terror, onde o meu corpo leva choques de adrenalina, dopamina, ou até choques neurais de medo, o que é que vocês acham que acontecerá com o nosso perispírito? Ele vai seguir na mesma entonação energética. Somos energia. E estamos sempre envoltos de energias. Se esta energia negativa vai nos prejudicar emocionalmente, energeticamente, também nos afligirá o perispírito. E isso acontecendo, nos afligirá o organismo.
Então, são noites mal dormidas, são pesadelos, enfim, alguns processos que nós passamos enquanto dormimos. Já aqueles que são atendidos pelo SOS, nós pedimos que preparem a sua água fluidificada. Por quê? Porque ali na água há espiritualidade médica, enfermeiros, atendentes, psicólogos, vão colocar medicamentos espirituais. Vão tratar do perispírito, muitas vezes mais próximo ao corpo, outras vezes no hospital espiritual, para que o atendimento seja o melhor possível àquele que se interligou pela prece, pela necessidade, pela vontade. Nós costumamos dizer que as súplicas são ouvidas em primeiro. Nós atendemos a muitos. Nossos pacientes não têm o porquê acharem que não são atendidos. Todos o são, mas de acordo com a energia que vibra. Eu não posso, e vocês podem pensar assim, como é que eu posso atender alguém que não quer ser atendido? Como é que eu posso dar a alguém um medicamento se a pessoa não estiver pronta a receber? E é esse diferencial que faz a prece, o pedido, a aceitação, principalmente a fé na espiritualidade. Vocês estão olhando o nosso relógio. Esse nosso relógio vai nos marcar o momento em que eu paro a minha palestra e abro para as perguntas. Hoje, nossa primeira tentativa, talvez a gente não esteja assim tão familiarizado, mas eu peço que tenham paciência. Tudo é questão de aprendizado. Acabamos de dizer isso. Vamos pedir, vamos receber, vamos nos informar, vamos aprender. Eu sei que vocês têm suas dúvidas, mas eu sei principalmente que vocês têm vontade de aprender. Aqueles que estiverem conosco, eu acredito que hoje, no primeiro momento, estejamos mais com os nossos médiuns, e a quem eu quero sempre agradecer. A quem muitos devem. Porque a caridade prestada a cada trabalho da espiritualidade, no nosso pequeno centro, no nosso centrinho, como uma amiga muito querida chama, é muito importante para muitos. Eu sigo falando a respeito de energia. Eu sigo falando a respeito da forma como nós podemos trabalhar melhor as nossas próprias energias. Então, verifiquem, ponderem, pensem, raciocinem, ou seja, filosofem. Como é que eu deito para o meu relaxamento? Quais são os meus últimos pensamentos? Qual é a minha intenção para comigo mesmo? Onde está o meu autocuidado? Um outro tema que talvez seja mais adequado à Hortência, a nossa palestrante das quartas-feiras, ou a espiritualidade psicológica, os psicólogos, da quinta-feira. Nosso chamado de atenção. Ainda temos que entender o que é compromisso e o que é comprometimento. Somos amigos e sempre seremos. Aguardo vocês, então, agora para as perguntas.
caso elas também não cheguem, ou eu não acerte recebê-las, sei que tanto o Felipe, meu auxiliar de hoje, pode nos auxiliar a qualquer momento. Com É, vontade, diga, não, Débora. Antônio, é só elas clicarem na imagem delas no microfone para fazer a pergunta. Certo. Ver se alguma delas tem uma pergunta. Nesse momento, enquanto eu espero que alguém coloque alguma pergunta, eu vou falar um pouco mais a respeito dessa questão da nossa procedência energética. Quando nós falamos em genética, nós falamos também em escolhas. Eu sei que a grande maioria dos estudiosos da doutrina conhecem termos hum, talvez mais assertivos, mas eu buscando e trabalhando com a Teresa, aprendi que a fala mais simples chega mais longe. Então, nós vamos pensar o seguinte: se eu, né, não quero saber o que eu fiz na outra encarnação, é um problema meu. Mas, sabedor de que tenho que reencarnar, todos nós fazemos esse vai e volta, eu tenho que reencarnar. Tenho já um prazo específico, mas ele é longo e eu estou bem tranquilo. Ano passado eu estava meio nervosa, agora já me tranquilizei. Eu preciso trabalhar as minhas necessidades reencarnatórias. Ou seja, o que o meu espírito tem dependências. Pendências com pessoas, com outros espíritos, pendências com a minha própria evolução espiritual, pendências de perdão, pendências de fé. Então, vai-me ser, digamos assim, não imposto, porque não é imposto, mas é-me dado uma escolha, da qual eu concordo, da necessidade que eu tenho de saber as minhas atuais possibilidades de quitação. Então, eu vou ser um pouco assim mais específico. Eu tive na última encarnação pais severos, pela época, pelo conhecimento, pelo interior de Minas, pelas suas próprias criações. Religiosos, muito religiosos. E tive uma avó que era o que vocês poderiam chamar de uma avó doce, por dois motivos. Ex-escrava, doceira, religiosa ao extremo. Cometia alguns excessos diante da religiosidade com alguns martírios. Jejum era simples, mas me ensinou disciplina. A disciplina que o doce exige para que ele fique perfeito. O comedido, a medida. E isso me incentivou ao estudo. Meus pais e ela, analfabetos. Eu, professor. Eles, orgulhosos. Eu, devedor. Então, quando nós nos programamos para retornar, precisamos entender o que é que o nosso espírito ainda não entendeu. Eu tinha disciplina para o estudo, mas nunca tive disciplina para comigo. Era boêmio, alcoólatra.
nem sei que nome se dá. Eu não podia me chamar de vagabundo, mas não era sério no entendimento a mim. Tanto é que sofri e faleci, né, desencarnei com 25 anos. Tuberculoso, alcoólatra já sério. Então, veja, eu tenho que retornar com essas problemáticas. E aí alguns diriam, então você retornará alcoólatra? Não, retornarei com problemas de fígado. Talvez. Ainda não foi acertado. O que já alguns que me conhecem sabem bem. Eu sou, até hoje, e essa é a minha maior problemática, um glutão. As meninas, as minhas meninas, minhas alunas primordiais, né, as primeiras, as que estão comigo há anos, as médiuns do SOS, sabem que eu acabo todas as minhas palestras ou conversas ou atendimentos falando em comida. E isso é uma característica que quando, mesmo quem não sabe que sou eu que estou falando, falou em comida, elas já dizem, irmão Antônio. E é uma das questões já muito bem trabalhadas por mim, que trarei a questão da obesidade e da diabetes. Criadas por mim, talvez não no plano físico, mas no plano espiritual, pela minha carência de entender a necessidade que é a alimentação. Então, eu vou dizer a vocês, nada do que sofremos, do que passamos na Terra, como vocês gostam de chamar de karma, é imerecido. Agora, a escolha é nossa. Dói saber que fomos nós os algozes da nossa própria vida? Dói. Mas eu conheço amigas, eu gostaria até de me entender que tem dificuldade de entender o livre-arbítrio, mas agem com ele com uma ferocidade inabalável. Usam seu livre-arbítrio até contra si mesmo, desprendendo-se de bons caminhos. Então, vamos pensar nas escolhas que nos programamos. Que o nosso espírito, quando completo e quando sabedor de todas as nossas vidas, conhecedor das nossas maiores mazelas e também entendimento das nossas maiores vitórias. Porque nós não nascemos para a infelicidade, nós a acolhemos como uma verdade. Infeliz é aquele que não entende que bons momentos nos dão energia para as dores. Infeliz é aquele que não sabe que quando se perde um amigo, é porque não era tão amigo. Quando se afasta de um amigo, se dá oportunidade da saudade. Quando se convive com um amigo, mesmo que seja com poucas palavras, mesmo que seja nesse bom dia WhatsApp de vocês, se reencontram almas e se aprimora a amizade. Quando se convive semanalmente, mensalmente, e se trocam emoções, sentimentos, mas principalmente as dores, se constrói mais do que amigos, se constrói irmãos. E Jesus nos disse que todos nós somos irmãos.
Então, precisamos repensar as energias que nos damos, que recebemos e que doamos. Que o nosso perispírito capta. E aí, aqueles sonhos meio estranhos. Aquele sonho estranho de que eu estou conversando com alguém que não fala há muito tempo. Ou que estou levando uma bronca de alguém que eu nem conheço. Ou que estou no meio de pessoas e me sinto bem. Veja, quantas dos nossos pesadelos, sonhos, lembranças, nós podemos interpretar. Não sou psicólogo. Vocês vão ouvir muito disso. Nem pretendo fazer medicina. No SOS, há uma regra. Todos estudamos psicologia. Estudar é uma coisa. Ser psicólogo é outra. Vamos analisar isso também. Eu sou um espírito muito aberto a novas ideias. Mas quero sempre lembrar a vocês que o nosso caminho é feito nestas escolhas, nessa ação do livre-arbítrio. A Teresa, essa médium que vos fala, a quem eu uso o corpo, não incorporo, lhe dou todas as informações via neurais. Nós somos amigos. Não sou seu mentor, mas sou seu amigo. Um irmão, como ela gosta de dizer. Pelo cérebro, pelo conhecimento, pelo intelecto moral, eu me ligo ao médium. Dessa forma, também se liga a esta médium, Ave Maria, nossa doce vozinha, que sabe ser muito didática, psicóloga, mas principalmente uma avó que abraça, que acolhe, Maria Rosa. Maria Rosa, nossa filósofa cigana, irmã Brasang, nosso chefe ortopedista da cúpula tibetana. Irmão Alfredo, irmão Alfredo, é o nosso diretor da parte física do SOS. Seu pensar é sempre inovador. Trouxe muitas mudanças, trouxe. Mas assim também funcionam outros médicos, com outras entidades. E é isso que faz o diferencial do SOS. Vou me prolongar um pouco, já que as questões não vêm, sobre o SOS. O que precisa ser um centro espírita? Precisa das portas abertas. Não só as portas físicas, mas as espirituais. E esse é um lema que a nossa fundadora, a irmã Ivair, colocou muito forte. Por ter visitado Chico Xavier e ter visto como eram as atividades daquele centro. Nas suas observações, pedagoga que era, mãe de 5 filhos, observou, e o que ela mais acolheu foi que não havia censura, não havia limites, não havia quem ficasse de fora. E assim é o SOS. Nós temos horário para o início. É claro que aqui com vocês teremos horário para findar.
Mas, no nosso atendimento de quartas à tarde, temos horário para começar. Porque o importante é acolher. No centro, acolhemos. No hospital, atendemos. E no hospital, todos são importantes. Todos. Nosso hospital cresceu que hoje nós não podemos mais chamar de simplesmente hospital. Já chamamos de centro. Mas centro de atendimento. Porque nós temos a parte de atendimento aos recém-chegados. Não é simplesmente uma triagem, esse chegou daqui, esse chegou de lá, não. Esse tem problema, esse está acordado, esse está dormindo. Não, é um atendimento. Nós temos clínicas de todo tipo de dependência, porque não só a química é uma dependência. Dependência religiosa talvez seja a que nos dê mais trabalho. Nós temos clínicas psicológicas, é óbvio. Temos educandário. Era só um. São 5 agora. Nós temos jardins, nós temos palestras, nós temos anfiteatro, nós temos o que uma pequena cidade tem. E tudo isso está aqui, sob Curitiba. Aqui, dentro da Colônia das Flores. Uma das colônias que mais cresce. Pelo desenvolvimento da própria doutrina entre os encarnados. Das necessidades físico-psíquicas que estas gerações estão passando. Então, o nosso SOS, que é Salvem Suas Almas, o que é uma sigla e é um socorro, é o primeiro passo. Aquele que quer, que pretende melhorar a si mesmo. Passamos nós todos por ele. É claro que ao chegar aqui, no plano espiritual, não havia SOS para mim, mas havia já um atendimento fraterno, do qual alguns membros fundadores aqui no plano espiritual aguardavam o plano físico para engrandecer esse hospital. Somos abençoados por Dr. Bezerra de Menezes? Sim. Tivemos sempre o apoio do Dr. Leocádio Correia, Dr. Clóvis, Dr. Wilson e tantos outros médicos, atendentes, enfermeiros, mas principalmente irmãos. A nossa cúpula tibetana começou com 5 hindus, muito conhecidos de alguns, antes mesmo da fundação do SOS. Irmão Abrasang, nosso ortopedista, nosso chefe, até hoje, nosso, digamos assim, nosso orientador. Os psiquiatras Abdu e Abud. Já eram 2. Nosso irmão Atalamínios, nosso nefrologista, urologista, nosso tão querido médico. E nosso irmão Abdal. Nosso oftalmologista. Não vamos jamais esquecer o nosso anestesista, nosso dentista, nosso, as meninas chamam do abençoado que nos anestesia, irmão Abzang. Somos um grupo formados por eles. Eles nos deram as primeiras aulas, eles nos abençoaram com
essa organização tão perfeita que no plano espiritual a gente sabe que é possível. Sem egos, mas principalmente com muita caridade. Nosso lema no SOS é caridade e fé. Não que a fé seja menos que a caridade, mas primeiro demonstramos a caridade, depois entendemos o que é fé. Dentro do plano físico, ela tem sido conturbada. No plano espiritual, ela é muito simples. Ela é a certeza do que estamos vivendo. Volto a perguntar. Alguém aí, além da Débora, eu só estou vendo o nome da Débora. Tem mais quatro, mais três pessoas, mas acho que como hoje é a primeira vez, tá todo mundo ainda tentando se entender. Como tá tão boa a fala, ninguém tá. Acho que isso também tem que pensar a respeito. Vocês são sempre muito respeitosas. Não é que a minha fala seja boa, a minha fala é dentro do conhecimento que vocês já têm também. Qualquer uma de vocês, tenho certeza, falaria da mesma forma que eu. Porque o SOS nos ensina. Quando nós ouvimos a Hortência nas quartas-feiras, nós nos preenchemos de energia para estudar, para querer saber. Quando nas quartas-feiras correr em torno da Maria Rosa, nós vamos filosofar. Quando os psicólogos da quinta nos cutucarem fundo as nossas dificuldades, nossas fragilidades, porque todos nós participamos do SOS. Não é porque eu sou desencarnado que eu não estou lá para aprender também. Sou um espírito que precisa de aprendizado. Costumo dizer que ainda tenho muito a entender do que não me permiti como encarnado. Por isso observo muitas meninas. Por isso me inscrevi e trabalho há 40 anos, mais até. Primeiro me formei para atender as pessoas no momento, os seres, os encarnados, no momento da sua passagem física para o plano espiritual. Trabalho com uma equipe que vocês podem observar no... Como é que é o nome do filme? Nosso Lar 2, como é que é processado. Nós fazemos um pouco diferente, porque passamos uma semana com a pessoa que está para desencarnar. Tem uma equipe de 5 senhoras, minhas queridas senhoras amigas, que atendem as famílias, que conversam com os entes queridos, às vezes um funcionário, às vezes um prestador de serviço, que vai se alterar com aquela passagem do amigo. Todos são atendidos. É claro que o primordial, principal, é quem está fazendo a passagem. Então, nós conversamos, nós dialogamos, nós interiorizamos aquele momento para cada família. Porque cada passagem é diferente, cada ser é diferente, cada espírito é único. Então, não espere que o outro saiba da sua dor, porque só você a sente como você. O outro pode sentir o mesmo problema físico, o mesmo problema espiritual, o mesmo problema psicológico, mas a sua passagem como espírito lhe dá outras informações,
outros, digamos assim, outros neurônios vão se sobressair, outras dores vão se aflorar. Então, é sempre único. Somos seres tão especiais que Deus nos permitiu a unicidade, nos permitiu sermos únicos. Isso é tão importante para que entendamos as nossas necessidades num planeta de provas e expiações. Provas momentâneas, expiações mais dolorosas. Uma prova é um momento, a expiação é um trabalho. Pense nas energias negativas e positivas, nas vinculações positivas e negativas que todos nós temos. Eu vou usar muito isso, nós, porque nós, mesmo no plano espiritual, somos iguais nesse sentido. Vivenciamos também as nossas incompreensões, nossas posturas, até nossos conceitos. Porque estamos aprendendo, estamos buscando o aprimoramento, o esclarecimento, a evolução. Vocês não podem querer que um espírito de 1920 pense como um espírito de 2026. Fizeram essa continha. De quanto tempo faz que estou aqui, que estive aqui com vocês, nesse plano? 1920, 25 anos, 2026, e estou aqui aprendendo. Aprendendo. Pensem um pouquinho, entendam que ainda somos tão pequenos, tão necessitados de aprendizado. E eu quero deixar aqui bem claro, eu falo do meu coração. Eu falo do que eu vou aos livros. Eu falo do que eu visualizo. Eu falo do que eu vivi. Não sou um autodidata. Não. Sou um mero professor dos anos 20. Existem coisas que eu tenho grande dificuldade de entender o porquê se perdeu tanta coisa em nome de outras coisas. Bem-vindo, Carnaval. Bem-vindo, Carnaval. E na nossa inocência, nós podíamos até ter as nossas marchinhas. Talvez um pouco iludidos, mas as músicas de hoje, eu tenho dificuldade. As meninas sabem, tenho muita dificuldade de entender onde foi que perdemos o intelecto moral. Nosso relógio bateu e nossa hora chegou. Estamos aqui há 1 hora e a espiritualidade superior que está aqui comigo, eu não estou só. Pode parecer que a Teresa está só, mas quero esclarecer. Eu falo. Irmã Maria a um lado, irmão Alfredo ao outro, mais 12 participantes, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, atendentes, e toda uma cúpula que nos irradia a luz,
para nos permitir esse trabalho, essa reunião, essa pequena palestra. Então, a todos e a todas que assistirem em qualquer momento, Jesus, que Ele esteja sempre nos seus corações. Fiquem em paz. Tenham todos uma boa noite. Você também. Muito obrigada pela palestra, Elide.